Bom dia, bom dia a todos aí, vamos... Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Ó, o Fer já tá ali, né? Bom dia, pessoal, hoje nós estamos iniciando aqui mais uma das nossas lives pelo Instagram, essa live compartilhada, né? Daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui Luiz Fernando e a Vive, né? O Fer e a Vive, e pessoas que nos conhecemos já há um tempo. Vamos conversar um pouco, falar sobre a sua história de conversão, sobre sua trajetória. E será uma imensa alegria, até na verdade, algumas pessoas que fazem parte dessa história, dessa trajetória, vou chamar para, inclusive você, viu? Inclusive você, para a gente conversar aqui. E é interessante isso. Mas eu quero iniciar essa live lendo um trecho de Marcos capítulo 13, versículo 31 a 33, está escrito assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Nós vamos fazer uma oração e aí nós vamos colocar na nossa conversa o Fer e a Vive. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos que este tempo seja precioso, seja muito bem aproveitado, que ele sirva aos Teus propósitos e aos Teus planos. Que de modo algum, Senhor, nós venhamos aqui para engrandecer o nosso nome, mas senão somente o Teu. E que o Senhor Jesus seja glorificado por meio das nossas palavras, de tudo aquilo que a gente for falar, que seja de acordo com o que Tu tens no coração. Abençoa todos os que agora estão participando e aqueles que, porventura, no futuro verão essa live. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria, antes de qualquer coisa, avisar você reuniões presenciais. Então, amanhã, às 16 e às 18 horas, nós temos 2 cultos presenciais. Vou pedir que o pessoal ali da Inust, nosso pessoal parceiro aí, coloque ali o nosso endereço, por favor, né? Inust, que é a nossa parceira oficial, né? Deus abençoe aí a vida da pastor Alain e a Ali, que tem prestado um serviço maravilhoso. Olha os 2 bonitos aí já. Mas lá. Sejam bem-vindos. Eu estou dando aqui alguns avisos e aí já vamos conversar. E amanhã, então, os 2 cultos presenciais, falem com a pastora Nilva. E, além disso, né, a gente tem os nossos perfis aí no YouTube, Instagram aqui mesmo, né, e também no Facebook. As nossas páginas aí estão a todo vapor. Aí, inclusive, as lives já começaram a ser colocadas, né? As lives antigas, as mais antigas, começaram a ser colocadas no YouTube. Inclusive, esta que faremos hoje, daqui uns dias, também estará no YouTube para a posteridade, né? Bom, dito todas estas coisas, tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Paz, pastor, tudo bem? Tudo na bênção. Muito honrados de estar aqui conversando contigo. A honra é toda minha. Bom, para quem não os conhece, eu vou apresentá-los, né, mas depois eu quero que vocês falem um pouco a respeito de vocês. Quem vocês são, de onde vocês vieram, né, que fazem. Então, o mais ou menos aqui é o Fer e a bonita é a Vivi. O simpático é o Fer e a bonita é a Vivi. Mas assim, gente, o Fer e a Vivi eu conheço já há alguns anos. E são filhos, vamos dizer assim, filhos na fé, que eu tenho o prazer e a honra de receber hoje na nossa live. A gente vai bater um papo, vai conversar
aqui com um pouco mais de profundidade. Mas eu queria que vocês falassem de vocês, Fernando, Viviane, da onde vocês são, por favor, se apresentem aos nossos queridos aqui. Ok, tudo bem, professor Renato? Que bom a gente estar aqui, né? A gente, esse momento que Deus preparou para a gente. E nesse primeiro momento eu vou deixar a pastora Vivi conversar um pouquinho, né? Que ela já está ali preparada, né? Então eu vou deixar ela apresentar aqui a gente, né? E vai ser um tempo muito bom, meu amor. Então, eu sou a Viviane, do Fer, ele é o Fer da Vivi. Nós somos aqui de Carazinho, né? Nascemos aqui nessa cidade e a gente se conheceu há 23 anos e somos casados há 17 anos. São 17 anos que a gente está casado e há 16 anos a gente conheceu Jesus. O céu para ti, Vivi. É sim, porque ele é um marido bem abençoado, ele é um ótimo cozinheiro. Vou falar um pouquinho dele. É verdade. Ele fala... Isso é verdade. Ele é muito simpático, ele faz amizades muito fácil, ele sempre está de bom humor. Muito difícil você ver o Fer bravo, né, ou triste. Ele está sempre de bom humor, sempre conversando, muito comunicativo. E ele é um ótimo cozinheiro. Eu amo quando ele cozinha, quando ele está aqui na cozinha. Até eu e a Maitê, a gente fica no pé dele pedindo o que vai ser feito de comida hoje. Todo dia a gente pede. Então ele é um ótimo cozinheiro e ele está sempre... Ele tem um coração bem grande. Porque ele pode, se tu precisar, ele tira a roupa dele e te dá. Isso ele é bem, um coração bem, assim, de dividir com as pessoas. Ele se importa bastante com as pessoas. Esse é o Fer. Então, dá para entender que ela casou comigo porque não era rico e bonito, mas cozinhava bem. É o que eu ia dizer agora, né? Ao menos cozinha bem. É o sonho de toda esposa, um marido que dê atenção, que cozinhe bem, já está excelente. Mas, pastor, né, nós somos pastores, né, da Igreja Batista Nacional, na cidade de Não Me Toque, né? E... Calma, Vivi, deixa eu conversar. Pastor, a Vivi tá aqui, né? Quando a gente começou, né? Pois é, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. Eu dizia, né, a gente, depois do culto lá, né, a gente ia lá em casa, assim, né? Aí, mas o pastor disse, não, deixa o homem respirar. Mas nós somos pastores lá da Igreja Batista Nacional, lá em Não Me Toque, né? E o apóstolo Egber, a apóstola Marta, né, nossos líderes, seus conterrâneos aí, né? Exatamente. Conheço a pastora Marta desde criança. Sim, eles compartilham com nós, né, conhecem, né, o senhor e sua família lá, né? Isso. Né, sou muito amigo dos irmãos dela. Sim. E ver assim como é interessante, né? O senhor veio de lá aqui para Carazinho, né? A gente, né, foi nosso pai na fé, na nossa caminhada aí. E hoje eles, né, vêm lá de Caxias aí e estão dando esse andamento, né? Cuidando da gente, né? Então, são bênçãos da nossa vida. Coisas de Deus, realmente, né, pastor? E aí eles são nossos apoiadores, né? No ministério lá. E é muito interessante, né, essa caminhada que a gente está tendo, né? Muito bom, né? A pastora queria deixar ela quis me cortar um pouquinho ali para contar mais uma coisinha e deixar ela... Não, pode. Não, agora vai. Fala, Vivi. Ela quer que eu fale quem é ela, né? Ela é do ministério. Eu ia perguntar, né? Porque ela falou de ti agora, né? Por favor, agora é contigo. Eu sou modesto para dizer que ela tirou a sorte grande.
Não, o raio diz que não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Essa tirou a sorte grande. Brincadeiras à parte, né, pastor? Mas a pastora Vivi é um presente de Deus na minha vida, né? Isso, a gente, desde que a gente se conheceu, a gente tomou uma decisão, mesmo quando a gente ainda não conhecia a Jesus, né? Uhum. A gente tomou uma decisão que foi muito importante nas nossas vidas, né? De ter um projeto de vida. Hoje a gente vê assim que as pessoas, às vezes, elas buscam um relacionamento assim, mas elas não têm um projeto de vida, né? Então, às vezes, por isso, os relacionamentos, eles não perduram, não se solidificam, né? E graças a Deus, Deus teve misericórdia e Ele que ajudou nesse projeto, né? A gente se conheceu, a gente, né, já planejou, olha, vamos construir nossa casa, vamos casar, vamos formar nossa família, né? E estava tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, né? Até que o pastor sempre foi benção, né? É uma pessoa assim muito calma, muito amorosa, né? Uma ótima esposa, uma pastora, uma ótima líder, uma ótima mãe. E nós nos conhecemos, lembra o dia, meu amor? Não machuque meu coração, se não lembrar. 11 de janeiro de 97. Aonde? Na avenida. Viu? No braço ali do Carazinho. Pois sabe que, então, olha só como é que são as coisas. Dia 11 de janeiro de 97, vocês conheceram? Isso. Pois eu, no dia 15 de abril de 97, eu cheguei em Carazinho. Olha só. Que bênção, né, pastor? Olha legal. Deus mandou assim, vai lá para Carazinho que vai ter um casal que estão se conhecendo, você vai ter que amparar eles ali na frente. Amém. A Fábio aqui dizendo aqui, ó, fundo musical romântico agora. Viu? Agora era a hora de botar uma... agora. Mas, pode falar, você. Agora, antes da gente ir para a próxima pergunta, o próximo passo, só dar um testemunho que vocês colocaram duas coisas aí, e eu quero, assim, testemunhar que realmente, durante todo o tempo que eu conheci vocês, né, desde que a gente vai falar agora desse tempo, mas eu vejo vocês, assim, como um casal que se completa. Desde sempre, eu vejo sempre, essa era uma coisa que eu sempre admirei, gostava e ainda gosto na vida de vocês, né? O Fer com essa simpatia, só a Vivi mesmo, basicamente, né? Toda essa simpatia. Deus é bom, Deus é bom, Tu é amigo de Deus, Fer, tu é amigo de Deus. E a Vivi também, com toda essa simpatia, beleza, assim, a Vivi, como é que eu posso dizer assim, ela tem uma sensibilidade, como é que eu posso dizer assim, uma calma, serenidade para falar assim, né? E aí, mas fala, né? Fala. Mas eu só queria testemunhar isso. Realmente, sim, que Deus continue a abençoar vocês, que vocês continuem a ser essa bênção. E realmente, o Fer cozinha muito bem. Meu Deus do céu. Né? Mas que Deus possa abençoar. Agora eu queria perguntar para vocês, como é que vocês chegaram a Jesus? Como é que isso se deu? Como é que vocês chegaram a Ele? E de que maneira, por favor, passem esse testemunho para nós. Amém. Então, como né, a gente se conheceu, né, e naquele tempo o sonho da pastora Vivi era casar com um roqueiro que tocasse guitarra, né? Verdade. Aí achou... meu sonho. Não, meu, como é que é o sonho das pessoas, né? Cada um com seu sonho. Cada um com seu sonho, né? Aí encontrou o sonho de consumo dela, né? Achou, né? A gente se encontrou, né? Eu tocava numa banda lá, né? Eu até vamos falar daquela banda lá que o Alan fez. Eu não sei se tinha nome aquela banda lá, até se o Alan tá aí, eu sei que o pastor Alan tá aí. Se der um toque, eu nem sei se tinha nome aquela banda, não sei se fizeram depois, mas eu sei que eu lembro do Roqueiro Fer. Roqueiro Fer. É nóis, mano.
O Wander dizia, tem uma banda bem bonita lá. Uma banda bem bonita. Tá ali. E aí, Fer, por favor. Mas então o que aconteceu, né, pastor? Então, ali, há 17 anos atrás, já era estava na minha juventude, vamos dizer, né, que eu sou bem novinho. Mas naquele tempo foi uma etapa da vida, né, que eu tive, né? Então a gente vivia naquele meio, né, do metal e ali. Então aquilo aí tinha nessa circunstância que o cara vivia, tinha muita coisa assim que era danosa para a vida da gente, né? E o cara tá vendo, né, da bebedeira, né, ali, aquela loucuragem da época, enfim, né? E ali a gente acabou se conhecendo, né? E aí eu tocava, enfim. E depois daí a gente conheceu, casou, enfim. E só que assim, muitas coisas assim que era assim do dia a dia, né? A gente acabou levando para dentro de casa, né? Para dentro do nosso relacionamento. E a gente casou em 2003. E assim, depois que a gente namorar, assim, é uma coisa. Você ir para debaixo do mesmo teto é diferente, né? E só que tinha coisas ali que começaram a ser prejudiciais no nosso casamento. Às vezes coisas assim que a pessoa assim, que está às vezes no meio de uma situação, ela não nota assim, que aquilo está trazendo um mal porque ela está vivendo naquele meio de vida, né? Então você vivia no meio de um ambiente que não era saudável, tá? E o que aconteceu? Isso aí começou a trazer problemas dentro do nosso lar, dentro do casamento, e foi um momento que a pastora Vivi, ela ficou doente, né? Ela estava depressiva, né, com a situação, e aí foi um momento que a minha mãe já ia na igreja lá, né? E a mãe, ela convidou a Vivi, porque a gente procura a solução para os nossos problemas, em muitos lugares, mais ou menos no principal, que é em Deus. E aí a gente procura, vai lá no médico, né? Não que seja errado procurar um médico quando está doente. Exato. Mas às vezes a gente vai procurando tantas coisas, mas acontecia que nada estava dando resultado. E a situação dentro do lar está ficando complicada. Chegou um momento que a pastora disse, filho, eu vou voltar para casa do meu pai. A situação não estava boa. E aí ela ficou doente, né? E a mãe dela falou... Só abrindo um parênteses aqui, duas coisas. O Rude entrou, deu um bom dia aí também. Um abraço, Rude. Deus te abençoe, né? Pastor Rude hoje também, né? Rude. E o Alan ali, o pastor Alan tá falando ali que era a banda do Overdose de Vida, né? O Fer entrou como substituto do antigo guitarrista. Tá, por favor, Fer, desculpa aí. Vai lá. E então a mãe convidou, né, a Vivi... naquele tempo, né, fazia, né, as semanas, né, de oração, né, às vezes 7 semanas, né. Nossas famosas correntes. As correntes, né, mas era uma estratégia de Deus, assim, para que a pessoa fosse indo, assim, e Deus fazia muitas coisas. Deus sempre, quando a gente entra num projeto com Deus, às vezes a gente entra com um objetivo, mas quando a gente alcança aquele objetivo, Deus ele já preparou toda uma estrutura em volta, né, bem maior, e pega um pacote completo. Isso é o maravilhoso de Deus. E então a mãe convidou a Vivi para ir na igreja, só que o que a mãe era uma crente inteligente, né? E dela pegou assim, o que aconteceu? A primeira e a segunda semana ela ia, só que daí depois ela não ia conseguir, daí alguém tinha que levar. E quem tem que levar ia ter que ser eu, né? Então a mãe já tinha preparado aquilo, não, ele vai ter que ir para a igreja, né? Conhecer, né? A mãe, muitas vezes, ela chegava do culto feliz, né? E... não é que travou o vídeo, emociona, sabe? Que a gente começa a ver assim, onde a gente estava e o que Deus fez, né? Eu lembro, né, quando ela trazia, né, levava minhas roupas, né? Um dia lá ela largava dobradinha dentro do guarda-roupa, assim, eu sabia, assim, uma atitude de fé, sabe, para que Deus operasse, né? Eu me lembro uma coisa que eu conto até hoje, né? Um dia minha mãe chegou muito feliz. Lembro quando estavam fazendo lá a igreja, né? Fizeram uma campanha lá para fazer cada um dos tijolos, né? E a mãe, ela chegou em casa na época, assim, com tipo um carnezinho, assim, ela chegou, olha, filho,
peguei um carnezinho para ajudar a igreja lá. Era R$10 na época, nunca me esqueço, porque na época era R$2 o quilo de carne. E a mãe chegou bem feliz, olha, para ajudar a igreja, e eu olhei, né? E com aquela dureza de coração, né? E eu olhei e disse assim, bah, por que a senhora não comprou de carne? Isso aí a gente comia uma semana de carne. E, sabe, e aquilo trouxe uma tristeza no coração da mãe, mas ela nunca deixou de orar e de insistir, né? Graças então, a Deus por isso. Amém. Amém. E foi nesse tempo assim que a gente acabou indo, né, por esse problema. E a Vivi, daí agora você pode falar, pode falar. Posso falar? E daí eu lembro que eu lembro o primeiro dia que eu fui na igreja, eu saí de casa, eram umas 3 quadras até a igreja. Minhas pernas eram pesadas, assim, ó, que eu não conseguia caminhar. E eu cheguei na igreja, eu já desandei a chorar. A Fábia foi a primeira pessoa que me abraçou e eu nunca tinha essa coisa de contato, assim, além do Fer, de contato físico, né, de abraçar. Então aquilo ali me quebrou e eu já comecei a chorar. E eu pensei, o pastor, claro, ele é amigo da minha sogra, ela deve ter contado a minha vida, porque o pastor Renato pregou o culto todo para mim e eu chorei o culto inteiro. E aí tudo era para mim. E aí no final eu lembro que o pastor orou por mim e ali eu fui curada. Eu fui curada da depressão no primeiro dia, porque eu voltei para casa com as pernas leves. E aí eu dormi, coisa que eu não fazia sem remédio, eu dormi, comecei a dormir toda noite. Então marcou muito esse primeiro dia. E ali a gente foi às 7 semanas e o Fer teve que ir junto. Então ele foi e Deus pegou ele também. Né? A gente se converteu juntos, né? Muito interessante isso que a pastora falou, né? De chegar e como às vezes o pessoal vai na igreja assim, ó, mas falaram pro pastor da minha vida, né? Eu gosto disso. E isso também aconteceu comigo, né? Acontece com as pessoas, né? Que Deus fala, né? E comigo aconteceu o dia que eu fui levar a Vivi, ela foi 2 cultos e eu não fui, né? Aí no outro eu fui para levar ela. E aí o que aconteceu, né? Aquele dia, sabe, pastor, né? Que né, a Vivi dela tomava o remédio e se apagava. E ela que controlava o despertador para mim ir trabalhar no outro dia, né? Porque eu ficava, né? Até altas horas, né? E aí o que aconteceu? No amanhecer daquele dia, daquela sexta-feira abençoada, ela não botou despertar. Esqueceu, né? E eu acordei assim atrasado, né? Fui no veneno pro trabalho, né? Fui indignado pro trabalho, assim, mas sabe, passei o dia assim irritado, assim, sabe? E cheguei de meio-dia, assim, nem falei direito com ela. E aí de noite ela pensou, não, nem vai me levar, né? E aí chegou de noite e eu disse, você arruma que eu vou te levar. E foi muito interessante, pastor, que daí aquela noite, né, o senhor pregou a palavra, né, eu recebi ela no meu coração, e aí sempre tinha aquele momento, agora eu vou orar, e daí depois vinha pra frente, né. E aí Deus ministrou no seu coração, e disse, antes de orar, eu quero falar com você. Você que, quem sabe, hoje acordou de manhã, né? Acordou de manhã, nem agradeceu a Deus pela vida. Quem sabe saiu atrasado trabalhar. Contou isso para esse pastor. E foi muito interessante, né? Saiu atrasado para o trabalho, né? Quem sabe nem almoçou direito, passou um dia ruim. Mas hoje Deus está te trazendo aqui, né? Deus está te dando uma oportunidade e foi muito bom, assim, eu dei aquele passo de fé de sair do banco e ir à frente receber a oração e ali também Deus restaurou, Deus nos libertou, né? De uma história de vida, né? E desde ali foi bênção nas nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. E a partir desse momento, tá? Por exemplo, então agora Jesus entrou na vida de vocês. O que passou a se desenvolver a partir dali? Até porque vocês fizeram parte, porque naquele momento que vocês chegaram,
estava iniciando uma transição também na minha vida e no meu ministério, né? Que até hoje continua. Começou ali nessa época e até hoje continua. É uma obra inacabada ainda de Deus na minha vida, mas maravilhosa. Glória a Deus por isso. Mas a partir desse momento, assim, ó, porque até agora a Vivi colocou, né, para mim é complicado, é difícil chamar o pastor Fernando e a pastora Viviane, né, mas é a Fer e a Vivi. Mas pode chamar. Mas então chegou ali a Fábia, né, que já estava, que também era nova na fé, né? A Fábia também era nova na fé. Mas até a Fábia era minha vizinha ainda na época, né? Ela, a Theo, né, o pessoal. Mas a partir daquele momento ali, o que se deu para vocês firmarem os passos? Aí, porque na verdade agora entra aquela coisa da consolidação. Como é que isso se deu para vocês? O que mais marcou a vida de vocês nesse momento? Porque vocês fazem parte também desta transição, né? E dentro disto, como foi esse processo para vocês? Pode. Assim começou que a gente foi na igreja, e aí eu vou falar do Alan e da Ali, né? Que foram as pessoas, o pastor Alan, né? Que foram as pessoas que eles começaram a vir, a gente nem tinha celular na época, imagina. Era na sorte, chegar lá na casa deles se estão em casa. E eles começaram a chegar na nossa casa, começaram a estar perto de nós, começaram a convidar para ir na rede de jovens, começaram a ir lá em casa depois do culto, sempre a gente fazia uma janta, ou estava na casa dos irmãos, eles começaram a nos aproximar da igreja, começaram a chamar a gente para estar perto do pessoal da igreja. E isso foi o início. Então a gente viu que existia importante, né? Só cortando assim, mas é importante isso, né? Alguém para nos aproximar da igreja. Isso pode continuar, por favor. É super importante, porque tu chega ali, eu não conhecia ninguém, e eu fiquei surpresa de tanta gente jovem que tinha na igreja. Eu imaginava que igreja era só pessoas idosas. E aí eu era o quê, Vivi? Era jovem, né? Mas eles aproximaram a gente da igreja. Então foi o início, foi assim, eles indo atrás de nós, chamando a gente, né, para estar perto deles. É muito interessante, como a pastora falou, a Fábia. Desculpe aqui cortar, assim, mas aqui o Rudy colocou um negócio bem interessante, né? O lugar era simples, mas gerou muitos pastores. E é verdade, tem uma leva aí de pastores, né? Continua, Fê, por favor. Eu esqueci de trazer aqui, a mostrar uma foto. Eu tenho uma foto lá da igrejinha lá. A igrejinha não, a igreja privada. E aparece o pastor Rudy, aparece a Gile, aparece todo aquele pessoal naquele tempo, né? O Nico. Depois a gente manda para você aí. O Jota, assim, nem gostavam de comer quase, né? É verdade. O povo que gostava de comer, né? Mas era interessante. Era muito interessante como a Vivi falou, né? A Fábia, né? A gente chegava na porta ali, a Fábia sempre estava lá com um abraço, né? Tantos irmãos, né? O irmão Paulo, o irmão Cleusa, Quintino, né? A guarda da igreja, né? O pastor Roberto, na época, apóstolo Roberto, hoje, né? Era diácono na época. Mas era muito interessante, assim, o acolhimento. E tentando ser baterista. E tentando ser baterista. Até hoje ele tenta ser baterista e cantar. Até hoje. É maravilhoso. Mas é uma benção. Ele, assim, ó, como baterista e cantor, ele é um ótimo apóstolo. Exatamente. Aí, Fer. Sibélio, o Lucas lá, poxa. Mas assim, o acolhimento na igreja é um passo muito importante da consolidação. O acolher as pessoas, né? Isso que chamava atenção. Desculpa, o Alan colocou uma coisa ali. Vínculos permanecem para a vida toda, e é verdade.
E É a verdade. Simone colocou aqui, né? A Simo colocou que a Vivi é uma ótima desenhista, que não foi citado. Sim, É, Verdade. e já dei cursos aqui em casa, tem mais desenhista aqui. Opa, Seguir. por favor, mas, continua. mas essa questão assim daquele calor humano que a gente tinha e que a gente procurou preservar, né? Isso nos chamou assim, você chegava assim, você sempre tinha um abraço na porta da igreja, você sempre tinha aquele irmão que te procurava, que te incentivava, né? Eu lembro que daí, bem como o senhor falou, né, que foi uma transição, né? Eu lembro que num Exato. culto, o senhor disse assim, olha, eu quero convidar aqui quem quer vir à frente, né? Falou sobre um projeto de ter células, grupos nas Isso. casas, né? Uhum. E nós aí chegado na igreja, né? E a gente foi lá na frente e dissemos, ó, nós queremos a nossa casa. E veio assim, a gente não tinha nem sido batizado, a gente tinha chegado na igreja, mas Deus tocou o nosso coração para a gente abrir a porta da nossa casa para para que aquela célula fossem ali, né? E o Alan que foi fazer, né? O Alan, a Ali, né? O Vande, o Gui, o pessoal Cristiano lá, né? colocou aqui agora ali que até hoje ele quer tocar, Roberto, é verdade que a gente estava falando que até hoje ele tenta. Não dá. Não dá. Mas sabe assim, pastor, foi uma época assim muito maravilhosa, porque ali foi um grande avivamento. Esse dia a gente compartilhou, né? Foi um grande avivamento, foi uma grande colheita assim, de pessoas e era muito interessante que a gente entendeu o princípio do que é ser igreja. Embora assim, ó, a gente não tinha, nosso conhecimento de palavra era zero, né? A gente estava começando, mas a gente tinha o coração disposto a oferecer. A gente podia servir para o reino. Às vezes a pessoa quer servir o reino, quer né, trabalhar na obra, às vezes não está preparado, às vezes está começando, mas o que nós tínhamos era a nossa casa. E a gente Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Fer, para falar o seguinte. Muitas vezes, e a igreja ela está muito acostumada a que o reino lhe sirva. E esse é o grande erro. Nós precisamos aprender a servir o reino, e não ao contrário. Por favor, Fer, continua ali no ponto. Isso. E a gente abriu a porta da nossa casa, assim, foi maravilhoso, assim, sabe, pastor, porque assim, foi, Deus fez grandes coisas, Deus abençoou a nossa vida, Deus começou a motivar o nosso coração, aquela paixão, assim, de ter conhecido o Senhor. Uma vez o Alan, ele falou, nunca esqueço, na reunião de jovens, ele falou assim, sobre o primeiro amor. E eu me lembro, e eu respondi aquela vez para ele, e eu digo até hoje, eu não sei, por causa que o meu primeiro amor, ele continua. Amém. Às vezes a pessoa fala, eu amava, mas o primeiro amor, ele tem que ser permanente. O primeiro amor, ele não pode, passei aquele tempo do primeiro amor, não. Ele está vivo até hoje dentro do nosso coração. Que bom, que bom. E assim foi maravilhoso, aquilo que trouxe uma transformação na nossa vida, e as pessoas começaram a olhar para a nossa vida, e elas queriam aquilo que a gente estava vivendo. E elas começaram a experimentar, e chegou um momento assim que não tinha mais lugar lá em casa, né? E a cozinha era grande lá, né? Mas não tinha mais lugar. Passou, né? E a gente ganhou a nossa família, né? Porque a minha mãe voltou, né, para a igreja, porque ela já era convertida quando era jovem, depois ela, né, foi para outra igreja. Então a minha mãe voltou, o meu irmão e a minha cunhada, até hoje eles continuam bem na caminhada. Eles vão em outra igreja, mas eles têm 2 filhos e eles são uma bênção também, né? Grande hora! Crentinhos, eles são uma bênção. O Ora e a Ju. Então a gente foi ganhando a família, parente, tudo, e hoje, graças a Deus, né, por causa desse início da gente abrir a porta da nossa casa, hoje a maioria da nossa família, ela tá aí junto com a gente, né? A Fábia colocou ali, muitas sementes da palavra permanecem em nós até hoje. Estamos muito bem consolidados, né? E aí está o resultado, e é verdade. Mas o que mais marcou vocês nessa etapa aí de consolidação? O que mais marcou vocês? O que trouxe para vocês, assim, aquela marca? Não, isto aqui marcou a nossa vida nesse tempo.
por favor. Vocês conseguem lembrar algo assim que... Eu acredito que tá perto das pessoas, né? Aquela proximidade da célula, de ouvir a palavra, né? De estar ouvindo a palavra na célula, de estar aprendendo. Uma coisa que me consolidou bastante também, vocês dão risada de mim, porque cada vez que a gente saía do culto e te convidava, né, para ir lá, depois do culto, jantar com a gente, todo mundo ficava bravo que eu só queria perguntar. Pastor Renato, o que é isso? O que é aquilo? Isso me marcou bastante na minha consolidação. Porque eu perguntava mesmo, eles falavam, deixa o pastor, acabou o culto agora. Deixa o homem respirar. E eu não queria deixar, eu queria saber. Isso me marcou muito no meu início, foi uma coisa que me marcou bastante. Que bom saber disso. E tu, Fer? É uma realidade, assim, né? Hoje, graças a Deus, hoje a gente tem toda uma estrutura, né, pastor, de material. Naquele tempo nós estávamos começando, né? Então, assim, nós... Né? O produtor do material era eu. Eu era a apostila viva. Mas a gente, assim, sempre procurou, né? E era tão bom, né? Assim, porque, assim, sabe, assim como Jesus, né? A gente foi consolidado, assim... Jesus, ele consolidava os discípulos do quê, né? Na palavra, no princípio e relacionamentos, né? E isso marcava, né? Porque saía, né? Então, daí pegava, daí nós esperávamos. Se o pastor não ligava, né? Diz, não, vamos dar ligadas, né? Às vezes ligava, Fê, o que tá fazendo? Certo, aí, vamos ver? Vem aqui, não, vou lá te buscar, né? E buscava, enfim, e era muito bom. E aí a gente aproveitava aquele tempo, né? De relacionamento, de poder se conhecer, de poder te conhecer como pastor, e a gente sempre teve esse respeito, e até hoje... graças a Deus, uma coisa assim, ó, eu nunca fui pastor de escritório, nunca fui. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, tanto é que lá na igreja nem escritório eu tinha, né, para começar. Hoje nem porta tem no escritório, é um negócio interessante isso. Mas assim, a Ali que colocou também assim, ó, que saudade das células, né? E também dos momentos de comunhão que tínhamos, né? E era momentos muito marcantes mesmo. Mas e hoje? Hoje, como é que vocês estão? A transição para o ministério, como é que se deu? Como é que aconteceu tudo isso na vida de vocês? E hoje estar ali em Não Me Toque, lugar que eu passei também, pastoreei por um ano. Um ano a mais até do que um ano. Por favor. Eu acredito assim, sabe, pastor, que eu lembro que a gente fez um retiro. As coisas acontecem de Deus na vida da gente naturalmente. Desculpa aqui, eu interromper, porque a Simo colocou uma coisa. A Simo foi a primeira secretária mesmo da igreja. E a escritório é em casa mesmo. É verdade, Simo. Simo, nós vamos marcar uma conversa aqui, tu e o Isma. Aqui a gente vai marcar um sábado para nós bater um papo aqui. Por favor, continua. Legal. Sabe que eu lembro um dia, né, num retiro, né? Eu lembro que o Senhor chamou lá o pessoal sempre para quem sentia no coração, né, um chamado para o ministério, e ver assim que às vezes a gente fica intimidado, assim, né, às vezes o inimigo, né, coloca pensamentos na mente, no coração da gente, que a gente não é capaz de alcançar aquilo. E eu me lembro que nós estávamos lá naquele retiro, né, e o Senhor chamou à frente, né, o pastor Roberto foi, e foi o Alan também, né, que era mais ou menos a liderança que andava contigo ali, né. Sim. E aquela noite, assim, ardeu no meu coração aquilo. Mas, assim, eu fiquei intimidado, assim, sabe? Porque por olhar assim e pensar, assim, né? Eu tava começando ali, né? Uma caminhada. Eu? Né? Tipo, Gabriel, eu? Mas aquilo ardia no meu coração. Mas assim, e por isso é muito importante a consolidação. Por causa que, às vezes, assim, a gente não se permite receber o perdão de Deus. Às vezes, né? Porque a gente conhece Jesus, né? A gente conhece os projetos que ele tem, aquela transformação, aquela vida, aquela alegria que tem. Mas às vezes o inimigo ele vem pescar na vida da gente, né? E aí aquele dia ardeu meu coração, mas eu pensei assim, mas eu com meu histórico de vida, como é que eu vou servir a Deus? Né? E aquilo ardeu no meu coração e
E depois de um tempo, né, eu tinha aquelas preocupações assim de como é que eu vou ir para o ministério? Eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho. E um dia, vem aqui, amor, vem dar um oi aqui pro pessoal que não te conhece ainda. Dá um oi. Dê um oi. Oi, bonitona! Aparece, né? Aparece. Aparece. Tá lá. Aparece. Vai dar 13 milhões de acessos dessa live. Uau. Agora, agora bomba a live. E então, assim, isso ficava assim, às vezes a gente pensa assim, sabe, pastor, será que é uma emoção minha? Será que é um chamado de Deus? E aquele dia o inimigo me intimidou, né, e eu não dei aquele passo de fé. E uma vez, durante um culto, né, durante uma ministração de uma palavra, eu fui lá, dobrei meus joelhos, né, em outro momento da minha vida. E eu dizia, Deus, eu não quero assim que seja algo emocional, e eu não quero fazer a obra sem o Senhor. Porque às vezes a gente vê, pastor, infelizmente, às vezes tem gente fazendo a obra sem Deus. Uhum. Né? Tem ou não tem? Né? A pessoa vai ali, né? Então, assim, eu não queria assim que fosse uma coisa que fosse de eu ali preparar um estudo, de eu preparar uma palavra e não ter Deus. Porque você preparar um estudo, você preparar uma palavra, mas a presença de Deus é que faz a diferença. Exatamente. E eu dobrei os meus joelhos e eu pedi, eu disse, Deus, eu quero uma resposta do Senhor, porque a dúvida não é do Senhor. E eu quero que o Senhor fale ao meu coração, porque, né, eu tenho essas questões. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, e eu tenho isso no meu coração. Enquanto eu orava, uma irmã que estava na igreja, eles eram lá do Rio de Janeiro. Eles vieram, ali era um pessoal lá da Jocum. E ela chegou, enquanto eu conversava isso com Deus, ela se abaixou, ela encostou no meu ombro e ela disse, irmão, eu não te conheço, mas Jesus tem uma palavra para você. Não te preocupa. Ai, Jesus. Que lindo isso, cara. É momentos assim que são vivos, né? Ele diz assim, não te preocupa com a tua casa, não te preocupa com o teu trabalho, nem com a tua família, porque Deus está cuidando de tudo isso para ti. Aleluia. Então, assim foi, sabe, pastor? Uma coisa que eu sempre digo, assim, sabe quando que começou meu ministério, pastor? A pessoa pensa que o ministério ali é quando você é consagrado pastor, ou quando... Eu digo que o meu ministério lá... E eu sempre digo, nossa, vocês podem conversar com os pastores que foram nossos pastores aí para saber a vida da gente. E assim, ó, nunca, né, eu pedi oportunidade, né? Quando que eu pedi para você para tocar no louvor? Quando que eu pedi para fazer, né? E hoje assim as pessoas elas chegam assim do nada, elas querem, ó, pastor, ó, eu sou o Fernando, ó, tô aqui para lhe servir, eu prego, eu toco, porque eu não sei o quê. Não. Tarde, né? Eu pegava lá uma mangueira, um balde com sabão em pó e coisa, e ia lá lavar o banheiro da igreja, sem ninguém saber. De repente meu senhor não sabia, né? E o ministério mesmo é servir nas pequenas coisas, seja lá limpando um banheiro, cuidando uma porta. Tem muita... Só que as pessoas elas já acham que servir a Deus é só quando está lá na evidência. Fê, deixa eu só abrir um parêntese aqui, deixa eu só contar uma coisa das mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Que tu falou isso agora. Isso eu tenho vivo na minha mente. Um dia uma pessoa sentou na minha frente e disse, pastor, eu quero trabalhar na igreja. Eu quero fazer algo na igreja. E essa pessoa me disse assim, menos limpar banheiro. Aí eu disse para essa pessoa, então tu não está pronta para servir ainda. Quando tu estiver com o coração realmente quebrantado, a ponto de limpar um banheiro, aí você vem falar comigo. E o que tu falou aí agora, Fer, é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas, e a gente precisa entender que o servo não pode escolher o serviço. Quem escolhe é o Senhor dele. Amém. É o Senhor dele. É Ele quem nos chama para fazer. E nós temos que apenas obedecer e, por fim, ainda dizer, sou um servo inútil. Só faço o que sou mandado.
Amém. Por favor, continue. Amém. E então, né, pastor, a gente sempre procurou servir, né, e entendeu assim que todos nós temos um chamado, que é ganhar as almas, né, buscar as almas. A gente sempre se focou nisso aí, independente se que na igreja não existe cargo, na igreja existe função. Exato. As pessoas às vezes não, e aí que às vezes os ministérios das pessoas não funcionam. E a gente sempre procurou assim ser útil, a gente procurou e ali a primeira coisa que a gente fez, pastor, ali logo que a gente, né, conheceu Jesus, nós investimos na nossa vida. Eu comprei 2 Bíblias de estudo Plenitude. E a gente e ali a gente devorou a palavra, a gente começou, né, a entender todo o histórico, todo o projeto de Deus, tudo, né, funcionamento. A gente buscou andar com pessoas assim que iam acrescentar na vida da gente, né? Pessoas. O pastor Fabrício, ele sempre dizia assim, coisa que eu guardei no meu coração dele, ele dizia assim: Fer, procura andar com pessoa que tem unção, procura andar assim com pessoa que vai te ajudar na tua caminhada de fé, pessoa que não vai botar dúvida, pessoa que não vai provocar divisão de povo, divisão de igreja. E a gente começou assim a buscar, a gente fez aí o teológico, né, na época, né? E foi essa caminhada aí e Deus foi fazendo as coisas ao natural, né, para a vida da gente. A pastora Vivi queria falar? Eu quero só falar uma coisa. Quando o Fer foi chamado para ser pastor, eu não entendi. Eu achei que era um chamado para ele. E eu pensava, eu não quero ser pastora. Eu não posso, como que eu vou lá na frente pregar a palavra? Como que eu vou lá falar para as pessoas? Eu morria de vergonha. Eu achava que eu não tinha esse chamado. Então eu comecei a orar. E Deus me chamou para ser intercessora. Eu fui líder de intercessão, a gente fazia vigílias, fazia coisas assim. E na intercessão, Deus operou coisas maravilhosas na minha vida. Eu cresci espiritualmente no bastidor. Enquanto o Fer cantava no louvor, pregado, ele começou a pregar no culto. Eu estava escondida, orando e achando que era lá que eu ia ficar. Até que Deus também disse para mim: não, eu te chamei também. E isso Deus usou muito a minha apóstola Marta, né, minha pastora querida, que conhece desde sempre, né? E eu vi que era Deus falando. Ela disse: Vivi, eu vou fazer de você uma pastora. Amém. Mas não era uma palavra dela. Era Deus dizendo isso, que ele ia me fazer uma pastora, e usou a vida dela para me despertar. Então, daí eu entendi que eu tinha um chamado junto. E hoje a gente pastoreia junto, hoje a gente prega. Eu até canto, tu não sabe que eu canto também, isso é coisa da apóstola Marta também. Eu não quero entregar, mas tem uma pessoa aí do teu lado que botou a mão na cara, fez assim. Ele não gosta muito, sabe? Mas as minhas discípulas da igreja amam, elas amam. Então eu aproveito quando faço rede de mulheres, eu canto junto, eu prego, eu gosto. Então Deus me chamou também para estar junto, ser auxiliadora no chamado junto, né? A gente tá indo agora assim meio que pro final, tá? Mas eu quero fazer a referência do que o Rude colocou aqui, né? Ele colocou ali que a casa de referência servia a Deus, grato a todos pela vida de todos, né? Que é realmente sim, um tempo onde o serviço foi muito proveitoso, né? Então o Cristiano está dizendo aqui que lembra quando tu fazia isso na terceira e Deus te honrou aí tá colocando para ti. E o pastor Alan tá colocando aqui que pouquíssimos entendem mesmo assim a ideia do serviço, né? Que é essa coisa, né? Que às vezes a pessoa, que nem eu disse, às vezes a pessoa quer que o reino a sirva, né? Se Deus não serve ela, daí, oh meu Deus, a gente fica todo, né? Mas assim, ó, Fer, Vivi, a última coisa que eu quero, assim, gostaria de pedir a vocês é que vocês dessem uma palavra para as pessoas nesse tempo, para que a gente está vivendo. O que vocês, como pastores, né, vocês dizem à igreja? O que vocês, como pastores, falam a respeito desse tempo?
para as pessoas. Por favor, não sei se vocês querem falar individualmente aí, claro que vão falar individualmente, mas se vocês prepararam algo para os dois dizerem, ou apenas um, mas eu gostaria de que vocês compartilhassem conosco uma palavra para este tempo agora. Amém. Pastor, uma coisa assim que eu sempre ensino lá para as pessoas, né? Independente de serem lá meus discípulos, né? As pessoas que eu vou falar, eu digo para eles aprenderem a palavra de Deus. Eu sempre insisto assim, eu digo, queridos, assim, ó, aprendam a palavra de Deus. Se um dia eu estiver pregando algo aqui que não estiver conforme a palavra de Deus, você vai saber. Deus lá em Oséias, ele fala assim, o meu povo perece porque falta conhecimento. E assim, a gente vê, estamos passando um período difícil, algo que, em nome de Jesus, nós vamos poder contar que nós passamos e passamos bem. Amém. Amém. Mas é um momento difícil. Mas ali a palavra fala assim que as pessoas estavam perecendo, não era por falta de emprego, de oportunidade, de alimento, ou seja, o que logo fosse, é porque as pessoas perecem porque falta conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, da sua verdade. Então, assim, hoje, assim, graças a Deus, né, é um momento, assim, para as pessoas, assim, eu sempre digo assim, ó, não se desespere. Uma coisa, às vezes eu converso com o apóstolo Egber, né, o grande medo que as pessoas têm é de morrer. As pessoas, elas têm um medo, assim, de morrer, assim, tremendo, né, é porque elas não conhecem ao Senhor. Exato. E eu sempre digo assim, que eu disse assim, um dia eu falei para o apóstolo, qual é o grande medo das pessoas? De morrer, Deus. Mas é que na verdade, assim, nós já estamos mortos. Né? Nós já entregamos a nossa vida para Jesus, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós já olhamos para as coisas que Deus preparou. Nós sabemos que nós vamos passar dificuldade, vamos passar momentos assim, mas a palavra, ela nos dá aquela convicção, nos dá aquela certeza que Deus nunca vai nos desamparar. Seja qual for o momento, a Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, assim, a pessoa que ela caminha na fé, ela não fica assim olhando para a circunstância, ela está vendo para aquilo que Deus prometeu, ela está olhando para aquilo, não, eu estou seguro em Deus. Hoje, né, nossos discípulos lá, hoje tem muitas dúvidas assim, das pessoas, né? E o meu trabalho, se eu perder o meu trabalho, nós aprendemos que Deus é quem nos sustenta. O Deus que sustenta os pássaros, que veste os lírios do campo, né? É esse Deus que nos sustenta. E graças a Deus lá assim, no Metorque, assim, ó, os irmãos, assim, teve irmãos assim que trabalharam assim alguns dias do mês. Lá foi um pouco mais restrito até funcionamento, mas nada faltou para eles, pastor. Amém. Imagina assim, ó, você trabalhar metade do mês e você tem que ganhar um X. Já aconteceu assim de irmãos, assim, chegar assim, ó, na última semana, Deus provê tudo aquilo que não tinha acontecido durante o mês. Isso é confiança em Deus. A gente saber, assim, ó, Jesus, ele nunca prometeu para ninguém, né, pastor? Você vai entregar a vida e agora é um mar de rosa. Mas ele muito ao contrário. Vocês vão ter, é que nem Jesus dizia para os discípulos dele, vocês vão me seguir, vocês vão morrer. Né? E hoje as pessoas acham assim, agora eu vou para a igreja e tá tudo bom, vai chover na minha horta. Não, a gente tem que ser perseverante, é isso que a gente ensina, perseverar, buscar Deus, não olhar para a circunstância, e por mais difícil que aparente, Deus nunca vai nos abandonar, Deus ele sempre vai ter uma solução. E isso tem acalmado o coração das pessoas. Hoje tem pessoas aqui que estão na live aqui, pessoas assim que a gente acabou conhecendo há pouco, até assim, vou participar lá da live, e ela tem dito assim, eu tenho sentido um conforto, é uma pessoa que não vai na igreja ainda, né? E ela assim, olha, mas a palavra que vocês têm da pastora, que não são palavras nossas, são de Jesus, né? Amém. Elas têm trazido conforto, têm trazido uma esperança, tem tirado assim, aquele foco das pessoas olharem por isso, porque muitos assim, tem os profetas do caos, e tem os profetas da vida, nós somos profetas de vida, profetas de, né, nós temos palavras, Jesus ele disse, as minhas palavras são espírito e vida, e é isso que as pessoas elas têm que receber, né?
E, claro, temos limitações quanto, né, hoje fazer os cultos, né, hoje não estamos conseguindo fazer lá, mas temos um instrumento aqui, né, a gente tem o Instagram, tem o Zoom, tem o Facebook, né, tem tantas ferramentas que Deus nos deu, e é muito interessante, pastor, né, a gente, essa transição que houve no seu ministério, nas nossas vidas também. Nós vemos que as igrejas que têm células, que estão fazendo o discipulado, né, elas estão passando nesse momento difícil com mais força, elas estão produzindo. A gente vê que tem igrejas que estão tendo dificuldade porque elas não estavam preparadas para esse tempo. Exato. Lá, essa igreja, né, apostólica, nós estamos voltando ao que a igreja de Atos fazia. Exato. Às vezes a pessoa diz, estão retrocedendo. Não, nós estamos na essência, que é pregar Jesus, né, no tempo, nas casas, dia a dia, né? Então assim, hoje as pessoas estão tão confiantes, né, claro, né, a gente tem que ser sensato, a gente tem que ser prudente, mas assim, o nosso coração consolidado em Deus é a diferença. Hoje muitas pessoas, né, elas estão aflitas por quê? Porque não tem a esperança que o cristão tem, né, de saber que vai vencer, que vai dar essa volta. Exato. Né? Exato. Bom, gente, nós estamos indo agora para o final da nossa live, e eu gostaria, assim, agora eu vi o Rude colocar aqui, né, também que, na verdade, vocês são amigos para sempre, né, Rude. A Fábia também, se precisa de uma live 2, essa conversa. Fábia, nós temos que marcar a nossa live aqui, conversar com a Fábia, né, e eu quero, assim, agora eu vi aqui também o Roberto entrou, né, o baterista. O baterista. O baterista chegou no culto. Chegou, Olha só, eu quero... Também temos que marcar uma live, Roberto, aqui, junto, tá? Gente, um prazer imenso falar com vocês. Amém. Saibam da alegria, do prazer que eu tive em servir a vida de vocês como pastor. Amém. E esse elo permanece, e vai permanecer até o fim da nossa jornada. Sim, eu creio e que Deus possa abençoar a vida de vocês, Fernando e Viviane. Amém. Pastores, como casal, como família. Amo vocês. Amém. E como a gente cantava, que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Pode ter certeza Amém. disso. E a Vivi não chorou. Estou chorando agora. Pois é, só porque eu tinha dito que não ia chorar. Mas é uma bênção na minha vida. Amém. Agora eu choro. Gente, então assim, ó, que Deus possa abençoar. A Débora aqui agora colocou aqui só os antigos, né? Não sei, acredito que é a Débora, né, que tá ali. Mas, a Débora. Débora. E então, assim, gente, foi um prazer imenso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus, agora eu chamando de Pai Renato, parece um macumbeiro. Pai Renato. Pai Renato de Jesus. Pai Renatinho de Jesus. Tá corrida ali, mas sabe, pastor, foi uma benção, assim, ó, porque tá terminando já? Tem uns minutinhos. Não, pode falar. Só tem mais uns 30 segundos aí. Fala, Fê. Não, mas foi uma benção, assim, porque assim rendeu frutos, né? Sua vida rendeu frutos, né? O apóstolo Roberto, o pastor Rude, hoje a gente tá, a Fábia, então assim foi um celeiro, né, de pastores, né? Verdade. O apóstolo Roberto está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Alto Jacuí, o pastor Rude também, né? Nós só temos que lhe agradecer por todo o investimento que o senhor fez na nossa vida. Amém, Jesus. Antes de encerrar, Tito, meu primo, se estiver aí, bota o link da tua live. Pessoal aí de educação física, pessoal aí que gosta de jiu-jitsu e tal, o Tito fez uma live essa semana muito boa. Bota o link da tua live aí, tá? Deus abençoe, gente. Não, faltam 19 segundos, tá? Deus abençoe, foi um prazer. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. E como sempre aí, tchau, tchau. Fica na paz. Amém.
Com Deus. Tchau. Abraço para todos. Bem.